Opa, estamos ao vivo. Boa tarde a quem está chegando aí para nos assistir aqui no Facebook da Win Idiomas. Boa noite para quem. Primeiro, boa noite para a Fernanda. A Fernanda está direto da Irlanda com a Boa gente, então para noite. ela já é noite, né, Fernanda? Já É, são 9 e pouquinho. então já são mais de 9 da noite. Fernanda, primeiro eu gostaria de te agradecer pela presença, né? O pessoal vai chegando aí para assistir, então primeiro eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso Imagina, convite. eu que É, agradeço. e para a gente começar, né? A gente está fazendo aqui um ao vivo, então quem acompanha nossas redes sociais, a divulgação, sabe quem você é. A gente deu um panorama com um cartazinho de divulgação, né? Colocou que você é da ATC Language Schools, né? Isso. Mas e para quem assistir depois, talvez ainda não vai ter esse panorama, não vai ter visto a divulgação. Então eu queria que você me contasse primeiro um pouquinho de você. Fala um pouquinho de você, há quanto tempo que você trabalha na escola, o que você faz aí na escola. Um prazer te receber, Fernanda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. O pessoal também que, se ainda tiver alguma dúvida, obviamente pode contatar o Matheus diretamente, mas também pode ficar à vontade de contatar a gente. Pode enviar uma mensagem direto nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. Bom, eu sou a Fernanda, como o Matheus já falou. Eu moro na Irlanda já tem um pouquinho mais de 5 anos. Eu cheguei aqui como estudante, renovei meu visto algumas vezes, então conheço bem de perto todo o processo da vida de estudante, de renovação, conheço bem as escolas, porque eu trabalhei numa agência de intercâmbio aqui localmente na Irlanda, então eu tinha bastante contato com várias escolas. Eu brinco e falo que eu agora mudei de lá, agora eu estou na escola. Que tem sido uma experiência bem enriquecedora, porque já conheço bastante o mercado, mas agora eu estou literalmente do outro lado. E por eu ter sido estudante e também ter trabalhado em agência, é só um conhecimento a mais aí que está acrescentando na minha carreira. Bom, no Brasil também trabalhei com intercâmbio, eu trabalhei em agências de intercâmbio, eu sou louca por intercâmbio eu mesma, então eu fiz meu primeiro intercâmbio em 2002, isso já vai entregar um pouquinho aí a minha idade. Foi quando eu fui para a Inglaterra, aprendi inglês, fiquei lá uns 2 anos, depois eu passei 3 meses também nos Estados Unidos, trabalhei numa estação de esqui, e a Irlanda aí há 5 anos. Na ITC, eu estou trabalhando já tem quase 2 anos, eu sou Marketing Assistant, eu cuido diretamente do mercado brasileiro, eu acabo dando bastante assistência também para os alunos brasileiros, somos eu e uma outra brasileira que trabalha na escola, ela trabalha um pouquinho mais direto até com o suporte ao aluno, mas eu também faço um pouco desse suporte. Bom, então, todo esse relacionamento das matrículas, na venda do curso, divulgação, todo o contato com o aluno direto e também com as agências, sou eu, lá na ITC, já tenho quase 2 anos. Fernanda, é bem legal você falar um pouquinho da sua trajetória, então, porque você já teve em quase todas as posições possíveis relacionadas a intercâmbio, né? Você teve como É, aluna, você teve vendendo intercâmbio, trabalhando na escola. Então, conta sim, pra gente o seguinte: por que tem tanto brasileiro querendo estudar na Irlanda, né? Vocês têm duas escolas aí na Irlanda. Por que tem tanto isso. brasileiro correndo para estudar para a Irlanda, para morar na Irlanda, né? Por quê? Qual que é o motivo? A Irlanda é a queridinha dos brasileiros, pela facilidade justamente do visto. São poucos países hoje que o brasileiro pode trabalhar legalmente como estudante de inglês. É, Atualmente seria só Austrália, Nova Zelândia e a Irlanda, o Canadá só com curso técnico, daí no caso. E a Irlanda não tem a pré-aplicação do visto, como são nos outros países. A Austrália e Nova Zelândia são muito longe. E tem esse empecilho também do visto. Para a Irlanda, o aluno brasileiro ele só embarca, ele não precisa do visto para embarque. Ele vai apresentar a documentação dele no aeroporto e aqui localmente é que ele aplica para o visto. Então, o visto aqui, na verdade, não é uma análise sobre a sua vida, como é geralmente os vistos para os países. E, na verdade, é uma comprovação
das suas intenções, você está matriculado na escola, o que você vai fazer aqui. O fato de ser na Europa também é um grande diferencial, que aqui a gente tem uma maravilha chamada Ryanair, que é uma companhia aérea aqui na Europa, é bem comum as low cost, e a Ryanair, por acaso, é irlandesa. Então, saindo daqui, em 1 hora de voo, você está numa cultura totalmente diferente. Então, essa facilidade de viajar, que o aluno de intercâmbio também tá na listinha dele aí, aprender inglês e viajar, que é o que o pessoal gosta bastante, com baixo custo. Então, ele tem a possibilidade de estudar, trabalhar part-time, trabalhar ainda mais horas no período alguns períodos aí definidos pelo governo, e ainda viajar. Então, são esses 3 grandes diferenciais. E a Europa também acaba estando um pouco mais perto aí do Brasil do que alguns outros destinos. Então, tem essa facilidade também até com a passagem aérea. Para quem está assistindo a live, eu vi o meu cachorrinho se manifestando aqui no fundo, mas ele já foi retirado aqui do recinto. Fernanda, então, vou começar então a te fazer algumas perguntas sobre a escola, mas eu queria falar um pouquinho das cidades, né? Vocês têm uma escola em Dublin, né? Que eu acho que é o destino principal, querendo ou não, a capital do país, e vocês têm em uma outra cidade. Então, eu queria que você me contasse primeiro um pouquinho você mora em Dublin? Eu moro em Dublin. Eu moro a 15 minutos caminhando da escola. Isso, a gente tem uma outra unidade em Bray. Bray é uma cidade um pouquinho menor, que fica à beira-mar, é uma cidade bem bonitinha, todo mundo que mora em Dublin vai passar o dia em Bray, que dá 30, 35 minutos de transporte público. Então, eu acho que a gente pode até dizer que Bray também é Dublin, porque 30 minutos de transporte público, para os padrões da Europa é uma outra cidade, mas 30 minutos, talvez uma cidade grande igual São Paulo, Belo Horizonte, você ainda está dentro da mesma cidade. Então, é uma cidade menor, o ritmo é um pouco mais natureza, tem umas trilhas bem ali perto, a escola fica literalmente frente ao mar, e é uma escola mais espaçosa, tem essa cara mais de Irlanda, assim, você acaba tendo um pouco mais contato com a cultura local, e está bem pertinho de Dublin. Então, nada te impede de morar em Bray, estudar em Bray e trabalhar em Dublin, por exemplo. Então, as duas podem ser consideradas aí quando você pensa. E foge um pouco do que Dublin acaba sendo o principal destino, aí é bom que foge um pouquinho aí do centro, para quem quer um pouquinho, talvez, mais de tranquilidade. Isso é bem interessante, então, você saber que tem um acesso fácil ali, né, da cidade de Bray para Dublin, né, isso é bem legal para quem estiver nos assistindo e pensar quando a gente puder, quando nós brasileiros pudermos retornar à Europa, né, a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente espera que seja em breve. Eu estava até comentando com a minha esposa que hoje nós estaríamos embarcando para a Europa, inclusive, né, hoje? Sem o coronavírus, estaríamos embarcando hoje para a Europa, inclusive passaríamos por Dublin, a intenção era justamente conhecer a escola aí também, né, conhecer a nossa parceira pessoalmente, e até eu vou emendar com isso e fazer uma pergunta, né. Eu chegaria na ETC durante a minha viagem, já sabendo, né, assim, conversei com você, sei das qualidades da escola, né, mas se você chega alguém que quer estudar ou alguém para conhecer a escola, quais seriam os pontos fortes que você destacaria da ETC para alguém que está interessado em estudar nas escolas? Eu até assisti uma das lives suas anteriores e eu vou acabar comentando a mesma coisa. Quando a pessoa está localmente, igual a Thaí vai conhecer a sua escola, ela consegue conhecer você pessoalmente, ver como é que são as salas, de repente vai fazer uma aula experimental. Quando a gente escolhe uma escola no exterior, isso aí já complica um pouquinho, porque eu costumo brincar que no website toda a escola é linda. Mas é bom sempre ficar de olho nos diferenciais, porque realmente isso existe e é fácil de se identificar também. Uma dica que eu dou é também até perguntar para encontrar alunos da escola e ver o feedback de outros alunos. Os nossos alunos têm feedbacks sensacionais, nossos alunos, não querendo me gabar, mas eles são bem felizes na ETC. E a ETC é uma escola que já está no mercado há mais de 40 anos,
é uma escola independente, de donos independentes, e ela é afiliada de várias associações e tem várias acreditações. Por exemplo, aqui na Irlanda, a escola, para ela ser autorizada a liberar a documentação para o aluno aplicar para o visto, ela tem que estar numa lista chamada ILEP. Essa é o mínimo do mínimo que uma escola precisa para receber um aluno, principalmente não europeu. Além desse principal, todos os outros eu diria que são diferencial. Então, tem muita escola que você vai ver que ela só tem esse, que é o mínimo, e enquanto a ITC aqui na Irlanda, só na Irlanda a gente tem 5 certificações. Então, a gente faz parte de grupos importantes, como a Quality English, o Marketing in Ireland, que é o MI. Isso é muito importante. A Irlanda teve um período em 2014 que teve muito fechamento de escola, muita gente saiu prejudicada. Então, o mercado se adaptou um pouco a isso e criou essas associações que dão essa segurança maior para o aluno. Então, uma escola, por exemplo, que faz parte desse grupo do MI, se a escola fecha, acontece qualquer coisa, o aluno ele vai ser automaticamente redirecionado a outra escola. Em muitos dos casos, até numa escola superior da que ele tinha fechado. Então, ter essa segurança, se acaso aconteça algum imprevisto, também é um grande diferencial. Então, eu peço sempre que o pessoal verifique essas acreditações, no nosso site tem o que é cada uma, que é um diferencial importante, que define bastante a qualidade de ensino, de estrutura, de funcionário, a formação dos professores, são várias coisas que a gente tem que seguir para manter esses selos. Bacana, bacana. Fernanda, eu vou entrar um pouquinho agora dentro dos programas em si. Primeiro com duas coisas. Eu acredito, assim, igual eu falei, eu não tenho ainda muita experiência na área de intercâmbio, né? Eu tenho experiência como aluno de intercâmbio, como agência a gente tem pouco tempo ainda de trajetória. Mas o que eu percebo, pelo menos pela procura que a gente já teve aqui, é que os alunos eles procuram mais o curso que a gente chama de General English, né? Que é o curso, podemos colocar o curso comum, o curso tradicional de inglês, né? Isso até para quem está nos assistindo, eu vou até citar uma coisa que eu percebi lá pelo Instagram de vocês. A gente usa o mesmo material aqui na Win Idiomas, né? Que é o English File da Oxford, né? Eu até comentei com você mais cedo. Então, até para os nossos alunos que estiverem assistindo agora, que forem assistir depois, fica até legal para você fazer uma continuidade de estudo, ou se você for fazer um período com eles, voltar e continuar com a gente. Então, dá para fazer essa continuidade, o que é bem legal para quem é nosso aluno também. Mas, além do General English, né? Eu sei que a gente usa um material parecido, né? Que é o English File. Você também falou do outro material que eu também acho fabuloso. Ele sempre foi a nossa opção bem em relação ao English File. Então, de questão didática do material de vocês, eu posso até dizer que eu conheço bem, porque eu conheço bem os materiais por aula, por dar aula. Então, são materiais espetaculares. Mas, para além do General English, né? Então, eu coloquei alguns fatores, então eu queria que você me falasse qual que seria um fator legal para trazer o aluno para fazer o General English com vocês. E quais outros cursos, assim, que nós podemos colocar como destaque que vocês têm aí, além do General English? O General English, a gente tem cargas horárias diferentes, né? O mínimo para o aluno que aplica para o visto é 15 horas, então a gente tem curso de 15 horas que é à tarde, 16 horas em break, aula de segunda a quinta, e o curso de 20 horas, que é o curso da manhã, de segunda a sexta-feira. Então, a gente trabalha, no momento, com 2 livros, um deles é o English File e o outro é o Outcomes. No primeiro dia de aula, o aluno faz um teste de nível e aí ele é direcionado de acordo com o teste, e daí pode ser, dependendo da sala, pode ser que ele use um livro ou outro. Além do General English, nós temos alguns preparatórios também para certificado, que seria o preparatório para o FCE, para o CAE e para o IELTS. Esses cursos, ele tem uma duração menor, ele não vai ser de 25 semanas igual ao total, que é o mais comum para os brasileiros. Ele tem, dependendo, a gente lança algumas datas, geralmente é 6 semanas, mas já teve também curso de 12 semanas, mas eu diria que geralmente é 6 semanas. Então, se o aluno, de repente, ele veio para estudar as 25 semanas, ele está no meio, no final do curso, e ele quer fazer um preparatório para o FCI.
Então, é só ficar atento nas datas que vai abrir essa turma, e daí ele pode só mudar para essa sala sem pagar nenhum extra. A única questão aí seria o exame mesmo, dependendo do exame que ele quer fazer. Mas a gente tem os preparatórios também em algumas datas do ano. A gente tem também curso para professores de nível médio, ensino médio e infantil também. A gente tem agora na versão também online. E os cursos online que surgiram aí na pandemia, na verdade, a ITC a gente não parou em nenhum momento. A escola fechou fisicamente no dia 13 de março, e daí, na sequência, na próxima segunda, a gente já começou de forma online. Então, no dia 10 de agosto, se tudo der certo, a gente está com a previsão de reabertura. Porém, o curso online ele vai continuar, principalmente se alguns países que ainda não vão ser permitidos o embarque, enfim. E também, talvez, como um acréscimo. Às vezes é uma excelente opção do aluno, de repente, fazer uma semana de curso online, para ele sentir um pouco como que é a escola. Nas nossas redes sociais também tem vários depoimentos de pessoas que fizeram esse curso online, e uma característica comum foi que todas comentaram que elas se sentiram na sala de aula. Inclusive, pessoas que estavam na sala de aula e migraram para o online falaram que não sentiram nada diferente. Então, as aulas são bem dinâmicas, os professores são super criativos. Dá para, mesmo estando aí do Brasil, dá para ter essa sensação de você estar aqui realmente numa sala de aula, porque vai ter alunos aí do mundo todo. No intervalo tem o break room, que aí o pessoal conversa entre eles. Então, é um bom trial, assim, antes do embarque. Ou se, eu sei que muita gente está postergando alguns planos, enfim, mas já dá para começar a ter essa experiência aí, sem sair de casa. Isso já foi bom você trazer à tona o assunto dos cursos online, e até você falou que você assistiu uma das nossas lives, e eu sou uma pessoa meio de clichês e frases prontas, assim. Numa dessas lives eu falei que o futuro correu na nossa direção, quando a gente teve que migrar para isso online, né? A A gente teve gente que teve que fazer isso adaptar. aqui também, né? A gente fez aqui também na UIN Idiomas, né? Na nossa escola aqui no Brasil. Eu queria saber como que foi para vocês aí, primeiro, quando teve que fechar tudo, como que vocês se organizaram? Vocês falaram que foi de uma maneira muito rápida, né? Então, como que vocês se organizaram para fazer isso? Como que funcionam essas aulas online? Por qual plataforma, né? Se vocês têm um sistema próprio, ou se vocês, assim como a gente, aqui a gente usa o Zoom para essas aulas, né? E como que foi esse processo? Imagino que deve ter sido um processo corrido para colocar todo mundo de maneira rápida, né, nas aulas online. Conta para a gente um pouquinho desse processo, e também, você já falou da reabertura, como que está essas expectativas, os preparativos para a reabertura da escola, que acontece daqui a poucas semanas, se tudo der certo, não é isso? Foi um processo susto, né? Inclusive, nas primeiras semanas, as aulas online, elas tinham um horário um pouquinho reduzido, que foi um momento de adaptação, mas o tempo todo a gente consultava os nossos alunos, a gente criou várias pesquisas para entender realmente a necessidade, que foi um momento de adaptação do mundo, né? Então, a gente como escola, os alunos, e, enfim, cheio de incertezas. Mas eu acho que quando as coisas se assentaram um pouquinho, a gente acabou voltando com a mesma carga horária, às 20 horas ou 15 horas semanais. A gente tem um calendário de atividades, que é o Social Program, a gente posta também toda segunda-feira as atividades da semana, que aqui, antes da pandemia, eram passeios, museu, walking tour, aqui na região de Dublin, final de semana viagens. Então, isso tudo a gente teve que também readaptar para o modo online. Então, as atividades também extras, elas começaram a acontecer online. Então, tinham quiz, aula, desde fazer crochê para iniciante. Então, assim, a gente criou também as reuniões do suporte ao aluno todos os dias. Temos 2 horários que o aluno tem para conversar com a gente individualmente. Então, assim, foi criado todo esse
agora com a readaptação também, provavelmente muitas dessas atividades para poder manter o social distance vão continuar online, de repente aulas extras que a gente costumava ter também no turno da tarde, enfim, porque tem que manter a distância dentro da escola. Bom, a reabertura está prevista aí para o dia 10. Se eu me perdi um pouquinho alguma coisa que você perguntou, você me pergunta de novo. Não, é isso mesmo. Bom, 10 de agosto é a previsão, a gente tem trabalhado bastante para se adaptar, porque agora realmente, tem gente que não gosta dessa expressão, mas é o novo mundo, é o novo normal. Então, tanto em termos de para o bem-estar dos nossos funcionários, quanto dos alunos, várias adaptações no prédio, e a gente pretende, inclusive, divulgar isso assim que tiver pronto, para o pessoal também entender, fazer um vídeo, entender como que isso está acontecendo. Essa primeira data vai ser bem voltada para os nossos alunos que já estão aqui, que já estão estudando online, e vão aí ser transferidos de volta para a sala de aula. Para os alunos que pretendem embarcar, está dependendo bastante dos números e de como cada país está lidando com a pandemia. Então, assim, a Irlanda, de fato, não fechou as portas para ninguém. Então, na verdade, você pode embarcar, obviamente, a partir de agosto, para as aulas aqui presenciais. Porém, está sendo requisitado que todo mundo faça 14 dias de self-isolation. Então, você tem que se isolar 14 dias, e esses 14 dias seria aula online, para depois ir para a sala de aula. Ontem à noite, o governo divulgou o que eles chamam de Green List, que é uma lista de alguns países que pessoas vindo desses países não precisarão fazer o isolamento. Infelizmente, o Brasil não está nessa lista, por enquanto. Eles vão atualizar a cada 2 semanas. Mas para o pessoal que vem estudar pouco tempo, isso acaba, obviamente, prejudicando, porque o pessoal que viaja para estudar inglês, ele vem também pela experiência por completo, né, da vivência, para passear. Porém, para os alunos que vêm estudar as 25 semanas, tem que pesar bastante aí se realmente quer vir para se isolar essas 2 semanas. Minha opinião pessoal, eu acho que o Brasil tem que ficar bem de olho assim nos noticiários, acompanhar os números, e ver realmente uma decisão bem pessoal, se vale a pena segurar um pouquinho. E a gente está assim, recomendando que pelo menos os alunos de fora venham pelo menos a partir de setembro, mas também bem atentos às regras e as atualizações de cada país, porque o que a gente tem visto o tempo todo é que tudo está mudando o tempo todo, então Sim. tem que acompanhar. Então, até falando nisso, né, Fernanda, vocês pretendem reabrir no dia 10 de agosto, principalmente para alunos que já estavam aí, né, que já estão fazendo o curso online aí, e eles voltarem para a escola, né? Você deu essa recomendação, talvez de setembro, outubro, né, mas ficar sempre atento aos noticiários. Mas a EDC, ela tem planos de manter a modalidade online em médio e longo prazo? Essa vai ser uma modalidade que vocês vão acrescentar ao catálogo de vocês? Com certeza. Foi uma modalidade que apareceu aí na pandemia, mas com certeza ela foi adicionada ao nosso leque aí de opções. Inclusive, eu comentei com você antes, mas já queria deixar aberto aqui, que a gente tem bastante flexibilidade, porque eu sei que o curso online, obviamente, a pessoa não vai ter a disponibilidade de ficar, de repente, 20 horas semanais, que eu acredito que é um pouquinho mais pesado que quem está aqui presencialmente. Então, a gente tem opções de fazer de uma carga horária reduzida, de adaptar os horários, inclusive, para o Brasil, porque, por exemplo, hoje a gente tem um curso de 10 horas, mas ele começa de 9 da manhã da Irlanda, o que não fica muito viável para o aluno brasileiro.
Porém, a gente pode criar esses cursos online com 5 horas semanais, 4, 2. Além disso, a gente tem aulas particulares também. A gente pode também criar o curso online voltado para alguma área específica, por exemplo, um Business English, ou inglês voltado para recursos humanos. Então, a gente é bem flexível em relação ao currículo. A ETC tem bastante experiência, inclusive, com o mercado de juniors. A gente recebe grupos o ano inteiro. E tem muitos grupos de juniors que eles vêm focado para 2 semanas e geralmente com algum voltado a algum assunto. Então, a gente pode englobar o inglês com algum assunto aí de foco pessoal, de repente uma empresa quer treinar os funcionários, enfim. É tudo, a gente está bem flexível em relação a isso, estamos abertos a sugestões, a solicitações, que a gente vai fazer o máximo para se adaptar aí, essa nova realidade para todo mundo. Ah, isso é bacana também. Uma outra coisa que eu vou te perguntar agora, e aí vai valer para quem deixar para nos assistir depois também, eu já tive uns casos aqui, por exemplo, de mães e pais me perguntando: quando que eu posso mandar meu filho ou minha filha para fazer um intercâmbio? Qual que é a idade, né? Então, eu vou te transferir essa pergunta até para você que está aí, você explicar melhor para a gente qual idade a partir de qual idade que pode ir um adolescente, um pré-adolescente, e como que funciona isso na ITC. Tá. Bom, nas nossas 2 unidades, a gente tem os cursos de adulto, né, que acontece o ano inteiro, que pode ser iniciado a qualquer segunda-feira do ano, menos as semanas de Natal e Ano Novo. Na escola de Dublin, a gente aceita para o curso de adulto a partir de 17 anos, e na escola de Bray, a partir de 16 anos. Tem só um detalhe, que se o aluno for menor de 18, obrigatoriamente ele tem que ficar numa casa de família, porque a família acaba sendo responsável pelo menor de idade. Além disso, se quiser vir ainda com menos de 16 anos, nós temos o Junior Summer, que acontece todo verão. Esse ano, infelizmente, não aconteceu, mas a gente teve, inclusive, turmas online. Então, a gente tem aí 8 centros aqui na Irlanda. É um dos maiores Junior Summer aqui, é o da ITC. A gente utiliza aí o campus universitário, então tem para grupos aí grupos individuais, né, na verdade, no Summer, a partir de 12 anos de idade. Então, assim, eu acho que o pai e mãe brasileiro com 11, 12 é um pouco difícil mandar, né, que é um pouco perfil mais europeu, né, espanhol, italiano, vem Sim. bastante, bem novinho, porque também 2 horas de voo, dá para entender a diferença. Eu acho que o perfil do brasileiro é a partir dos 15, mais ou menos, que já fica um pouco seguro para vir. Então, assim, se for a partir de 16 anos, dá para vir qualquer época do ano. Mas aí, se for menor de 16, teria que ser só no período do verão mesmo, que quando a gente recebe os adolescentes de forma individual. Bacana, bacana. Fernanda, eu deixei para falar da terceira escola de maneira separada, né? Até porque você já me explicou, né, que tem uma diferençazinha. Vocês têm uma terceira escola na Inglaterra, não é isso? Conta pra Isso, gente dessa exatamente. escola e da cidade da escola, por favor. A gente tem uma unidade em Winchester, não confundam com Manchester, é Winchester. Winchester é uma cidade pequenininha que fica mais ou menos 1 hora de longe. Carioto. Opa. Peraí, agora nós vamos ter Lá. que ir para os comentários aqui para ver se o pessoal ainda está ouvindo a gente. Acho que deu uma travadinha só, Fernanda, pode continuar. Tá. Bom, essa escola em Winchester é uma escola bem pequenininha, na verdade, tem uma capacidade total de 40 alunos, então ela é um foco um pouquinho diferente das escolas da Irlanda. Então, eu diria que Winchester é bem focado para a pessoa que está em. Então, acho que perdemos aqui o contato
Então, a Fernanda, ela deve retornar em instantes. Aqui, ó, acho que ela já voltou. Deixa eu recolocá-la aqui na conversa. Caiu ou caímos? Vamos ver? Voltou. Pode continuar. Você estava falando. Acho que foi você que caiu aqui, que você sumiu aqui da telinha aqui embaixo. Mas você estava falando que o Winchester Não, sem problema. Que é uma cidade pequena e é uma escola pequena também, né? Foi nesse ponto que você parou. A gente tem lá a capacidade média, assim, na sala de aula de 5 a 8 alunos. A gente tem pouquíssimos brasileiros lá, então bem, eu diria, bem focado. Tem muita. Seria mais aquele público que ia ficar 1 ou 2 meses, só focar realmente no aprendizado, porque na Inglaterra não se pode trabalhar como estudante, igual na Irlanda. E está 1 hora de Londres, então dá para ele, principalmente se a pessoa vai com o foco realmente do aprendizado, por ser uma escola menor, uma cidade menor, a imersão acaba sendo também bem mais completa, assim, com os locais, o mix de nacionalidade é bem equilibrado, então dificilmente vai ter um brasileiro na sua sala, então o aprendizado acaba sendo um pouco mais focado. E está 1 horinha de Londres, então dá para ir passear em Londres também, voltar. Infelizmente, lá, nesse momento, a gente ainda não tem uma data prevista de reabertura. Justamente por isso, pela escola vai ser um pouquinho menor, tem toda a questão do distanciamento social. Então, por enquanto, ela ainda está quietinha lá, mas a gente espera, em breve, poder reabrir lá também. A gente vai avisar aí. Beleza, Fernanda. Eu vou encaminhando para te fazer as últimas perguntas, até porque aí já são quase 10 horas da noite, né? Então a gente tem que acelerar esse processo final. Quem tiver alguma pergunta também e quiser mandar nos comentários, a hora é agora. Primeiro eu vou te perguntar, né? Assim, você já falou aí em data de reabertura da escola, né? Queria saber como que está a situação aí na Irlanda mesmo, né? A gente está passando ainda por uma situação delicada aqui no Brasil, relacionado ao Covid, né? Queria saber como que está a situação aí na Irlanda, em Dublin, se esse plano de reabertura ele vai seguir a princípio aí para Dublin, ou se é um plano de reabertura nacional, como que vai funcionar isso? O governo divulgou uns meses atrás várias fases, né, de reabertura. Da fase 1 à fase 3, eles foram antecipadas, né, porque os números estavam indo bem, porém, na fase 4, que seria agora 20 de julho, essa fase foi a única que foi adiada, que é justamente a fase dos pubs, que deixou muita gente triste. Tem muito pub aberto nesse momento, mas eles estão funcionando como restaurante, então só... Assim, eu sinto que a Irlanda está bem cautelosa, eles estão reabrindo aos pouquinhos, mas eles estão bem cuidadosos. Os números aqui tem vários dias, eu recebo um alerta diário aqui do jornal irlandês, que tem vários dias que tem 0 mortes do Covid. Isso é muito bom de acompanhar, de ver como que os números estão bem menores. Porém, o governo está bem cauteloso, porque apesar dos números estarem menores, não é por isso que eles vão reabrir de uma vez. Algumas medidas, aqui nunca nada foi assim obrigatório, né? O governo sempre aconselhou, e o que é muito legal é que a grande maioria das pessoas respeitam. Então, eu, por exemplo, estou trabalhando desde casa desde março, a gente só faz o essencial realmente. A partir de agora, o uso de máscara no transporte público é obrigatório, nas lojas e lugares fechados também. Então, eles trabalham muito esse lado da conscientização, que eu concordo, né? Tem coisas que tem multa agora, que é inclusive a máscara no ônibus e tal, mas na verdade não precisava nem ter, né? Se cada um fizer a sua partezinha, mas eles estão caminhando bem. Tem essa Green List que abriu agora para alguns países, inclusive a Green List da Irlanda, ela é baseada em países que estão com número parecido com o número deles. Então, por isso que fica um pouquinho assim difícil de acreditar que o Brasil vai entrar na próxima lista, digamos assim, 2 semanas, porque os números, eles têm uma porcentagem, não é nem o número bruto, porque aí também não é justo, né? O Brasil é um país muito grande, mas eles têm um cálculo lá que realmente, enquanto não estiver parecido com eles, e o fato de ser uma ilha, eles conseguem ter um controle
um pouquinho maior de quem entra e quem sai. Então, viagem, assim, está extremamente aconselhado a fazer, tipo, viajar aqui dentro do país, fazer turismo aqui, e eles estão desencorajando as pessoas de viajar para fora, para justamente para esse controle continuar. Ah, legal. Acho que você falou a palavra-chave que é conscientização, né? Isso Uhum. que é o mais importante, né? A gente conseguir trazer essa conscientização de vida em sociedade, né? Que não sou só eu que importo nesse momento, né? Fernando, e vou deixar para a gente encerrar para você falar qualquer coisa, talvez que eu não te perguntei e aí não teve a oportunidade de falar, alguma dica, qualquer coisa que você quiser falar para encerrar a sua participação. Bom, essa semana a gente abriu uma promoção para todos os nossos cursos da Irlanda, a gente está com 15% de desconto. Esse desconto está válido para começar o curso até o final de fevereiro, então já dá para começar a se programar. Além disso, a gente criou uma política de cancelamento e reembolso um pouquinho mais flexível, que justamente pensando no momento pandemia que ninguém pensava antes, né? A gente espera, obviamente, que isso não aconteça de novo, mas já cria um pouco uma segurança maior para a pessoa, porque eu sinto que o brasileiro quer viajar amanhã. Eu recebo bastante e-mail perguntando como é que tá, quero ir. Então, dá para começar a se programar com essa tranquilidade de saber que está respaldado aí dessa política de cancelamento e reembolso, principalmente antes do embarque, que ela é total. Então, nada impede de já se programar, se de repente chegou lá em janeiro, eu não estou segura o suficiente, pode mudar essa data. Então, a gente está bem flexível, adaptando aí nessa nova realidade. Mas não vamos deixar tipo, muitos planos foram adiados, mas já dá para começar a retomar aí com esse novo incentivo. Então, vocês ouviram falando do desconto de 15%, lembrando que vocês podem comprar com a gente aqui na Win Idiomas, a gente passa Claro. todas as informações, orçamento completo, tudo certinho para vocês. Fernanda, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Te peço Imagina, desculpa pelos problemas técnicos aqui, a gente mudar imagina. de plataforma de repente. Então, foi Uhum. uma coisa Sem meio problema. improvisada. A gente vai postar nas outras redes sociais ainda. E já vou Uhum. deixar o convite para a semana que vem, para quem está nos assistindo, né? Quem estiver assistindo depois também. Semana que vem a gente vai bater um papo com dois ex-alunos nossos, o André e o Pedro. O André e o Pedro, eles têm uma curiosidade, eles são adolescentes e eles já são fluentes em inglês, já terminaram o curso de inglês, né? E aí vamos bater um papo nós três, porque eu também fiquei fluente em inglês adolescente, ainda nós vamos falar sobre aprender inglês na adolescência. Então, tanto para quem Muito está bom. estudando inglês, tanto para os pais que querem colocar os filhos aí. Então, para vocês verem a importância de aprender inglês na adolescência. Então, vai ser na semana que vem, também na quarta-feira, vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser às 18 horas, aqui no Facebook mesmo, porque como vai ter mais de duas pessoas, o Instagram nem permite esse formato, né? Mas aqui a gente pode fazer até com 6 pessoas. Então, na semana que vem, a gente vai ter essa live com o André e com o Pedro, então vai ser bem legal a gente conversar. Eu vou voltar para esse universo adolescente por alguns minutos, pelo menos. A Fernanda, partir mais de uma vez, 16 anos já pode vir para cá. inclusive isso, né? A gente ressalta isso, que a partir de 16 anos vocês já podem fazer intercâmbio, os meninos estão na idade boa para isso, inclusive. Sim, sim. É, Fernanda, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigado. Boa noite para você e boa noite para todo mundo que estiver nos assistindo. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite aí para você agora já, né? Sim, agora quase boa É, noite, 10 minutos ainda, mas quase, estamos tá quase lá. chegando. Tá, Muito obrigada. obrigado, viu? Tchau. Obrigada. Tchau.